Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 11 de outubro, agora 19 horas e 51 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br. Nós estamos dando uma olhada aqui no mercado, a gente tem acompanhado aí ao longo desses últimos dias, desde o nosso último podcast, o que nós vimos? Uma subida nos preços, porém cada vez com menos volume, e a gente acha então, mais uma vez, eu sei que parece repetitivo, que essa movimentação aí está encontrando um fim. Nós vamos mostrar isso aí para vocês. A gente tem algumas perspectivas aí, ela pode continuar, claro que sim, mas a gente acha difícil que ela vai fazer novos topos. Nós já vamos mostrar isso no gráfico agora. Então vamos aqui pro nosso gráfico diretamente da Binance. Nós temos aqui Bitcoin em Tether no gráfico diário. Então o que aconteceu? Primeira coisa, a gente nota aqui o volume. Nós estamos indo aqui com o dia para o fim, a gente está com menos volume aqui do que no dia anterior. A gente está numa sequência de dias positivos, isso é fantástico, é praticamente toda semana de alta. Nós tivemos aí 5 dias de alta, nós saímos aí desde um fundo, uma mínima nos 10K4, nós estamos quase nos 11K4, então foi uma alta aí logo abaixo de 10%, foi 8, 9% aí nesse período aí de 5, 6 dias, praticamente 7 dias, então foi uma excelente movimentação, parabéns aí para quem ficou no mercado. Mas o que está acontecendo? Apesar da gente ter rompido aqui o conjugado das médias móveis, a gente fez isso aí com praticamente pouco volume, com um rompimento apenas aqui acima da região dessa média móvel dos últimos, nesse caso aqui, 200 dias, mostrando aí então uma força que não é suficiente, na nossa opinião, para dar continuidade na movimentação. Dessa forma, a gente vê esses picos aqui não sendo atingidos. Só para a gente comparar, olha o movimento que a gente teve aqui, que nos trouxe todo esse deslocamento dos preços no gráfico diário e que deu, então, mais impulso ao movimento que vinha acontecendo aqui. Isso ainda não aconteceu. Aqui nós tivemos uma queda bastante forte também, com candles aqui de amplitude semelhante. Fizemos um teste média móvel de 200, aí a gente teve uma reação também extraordinária, bem acima aí da linha então dos 200 últimos dias, mas com um pequeno candle marcando aqui um fundo. Então a gente vê esse nível, que é a média móvel dos 200, como aqui um possível suporte. Onde é que ela está? Praticamente aos 10K, 9.947. Então a gente poderia, caso tenha um mergulho até ali, encontrar esse nível como suporte. Nós estamos falando de uma queda possível de 14, 13%. A gente não está esperando isso agora ou de uma vez só, mas o que a gente mostra é que a gente teria espaço para subir então até esse nível aqui em cima, que marcou o topo então da movimentação. E aí a gente está falando então dos 11K9, tá? No máximo a gente está praticamente aqui no mesmo nível dos 11K3, 11K4, onde iniciou esse candle aqui de baixa com bastante amplitude no volume, na coluna de volume. Então, candle com bastante volume de baixo começou aqui 11.352, é praticamente o nosso nível agora, tá? Então, nesse caso, a gente acha que a movimentação dos 11K3 até os 11K9, ou seja, logo abaixo dos 12K, ela vai ser bastante difícil, ela vai precisar de mais volume do que vem sendo apresentado, e quanto mais ele subir, mais perto a gente acha então que está de uma queda, enquanto esse cenário de volume dentro da média acontecer, tá? Exatamente por isso que a gente colocou as palmeiras ali na abertura desse podcast, aquela imagem ali, porque a gente tem um caminho bastante difícil até o topo. Ali estaria o prêmio. Então, claro que a qualquer momento a gente pode ter um spike aqui no volume, um candle com uma coluna de volume bastante grande associado a um candle de alta. Então isso aí pode romper com toda essa figura aqui, nos levar para cima. Aí sim a gente vai ter um movimento convincente. Isso ainda não aconteceu, apesar da sequência de dias de alta que poderiam estar antecedendo esse tipo de movimentação. Então esse é o nosso receio, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O gráfico semanal, nós estamos em tendência de alta, então
tais movimentos podem começar a ocorrer. Não obstante, nós tivemos nessa semana aqui, uma semana que está acabando agora em 1h04, agora 19h56, semana fecha às 21 horas, né? Semana na Binance. A gente está com uma semana com volume levemente inferior, no mesmo nível, um pouco superior à semana anterior. Então não foi uma grande movimentação semanal em termos de volume. Em termos de preço, sim, ela foi suficiente para mudar a inclinação, do histograma. A declividade é sempre negativa, a aclive é sempre positiva. Então, para mudar a inclinação do histograma MACD, ela foi suficiente. Mesmo assim, ela não foi uma semana com uma movimentação relevante, então a gente esperaria um pouco mais, tá? Isso talvez dá uma oportunidade para os algoritmos, em especial os nossos, de se posicionar antes de ter uma movimentação mais forte. Vamos aguardar essa semana então para ver o que acontece. Vamos dar uma olhada nas outras forças motrizes. O BNB, que é a nossa opinião, a força motriz no Tether. A gente está olhando aqui força motriz da Bitcoin na Binance, que é a força endógena que vem das próprias criptos. Então, o que nós estamos tendo aqui? Olha que nós tivemos aqui as movimentações relevantes, todas elas tiveram associadas a ela candles de alto volume, e isso não está acontecendo agora, tá? Então a gente acha muito difícil a gente fazer um topo aqui. Então vamos dar uma olhada com mais calma. A gente está numa semana de baixa, leve baixa, tá? Mas ainda é uma semana de baixa, a gente deve fechar assim, e a linha das últimas 200 semanas, tá? Aqui é gráfico semanal. Então, o que deve acontecer? A gente pode continuar subindo? Pode, mas a gente acha muito difícil que a gente passe da marca dos 30, 31, que é o fechamento aqui. Então, a gente está bem perto do upside aqui, máximo ou esperado aqui por nós dentro dessa movimentação. Ao mesmo tempo, a gente pode recuar até a região dos 20, 23, que é a região aqui entre as médias móveis de 20 e 50. Então, na nossa opinião, isso aqui acontecendo, isso empurraria a média móvel, os preços da Bitcoin para a média móvel dos 200, que é os 10K. Então, a gente tendo um recuo aqui para média móvel dos 20 ou 50 períodos aqui no gráfico semanal, isso nos empurraria para a média móvel dos 200 na Bitcoin, ou seja, aos 10K, 10.000, tá? Então, essa é uma possibilidade de movimentação. Isso pode acontecer agora? Não. A gente não acha que isso vai ser um movimento súbito, a gente não acha que isso vai acontecer num só dia, talvez não só numa semana, mas a gente acha que essa movimentação altista, sem uma entrada de volume significativa, BNB deve ficar restrito aos 30, 31 no máximo, e aí sim a Bitcoin, então, ela poderia subir até os 11K9, também no máximo, um movimento muito semelhante ao que ele fez recentemente. Vamos mostrar ali, vamos voltar para Bitcoin. Gráfico diário, por favor. Então, não é nem diário, é um movimento de 1 hora, perdão. Assim como ela teve esses saltos aqui, ela poderia ter mais um que nos coloca, então, aos 11K9, mas aí sim, ou uma sequência, né? Aí sim a gente está perto do fim, então, na nossa opinião, porque sem um movimento de volume no BNB ou sem um impulso forte vindo de Wall Street, aí sim a gente vê essa movimentação fazendo um topo e devolvendo esses ganhos aqui até a média móvel dos 200 no diário, tá? E aí a gente está falando de 10K. Então seria uma queda aí, quanto mais subir, mais cai, que tem o exemplo da palmeira. Se não chegar no topo, bom, tua queda fica cada vez maior à medida que tu está subindo. Então tu tem essa expectativa, tá? Então no caso o fundo seria os 200 períodos na média móvel diária. Vou dar uma olhada aqui mais uma vez. Isso aí ficaria então aos 10K aqui que nós estamos falando. Então, uma alta sem ter condições de romper esses topos aqui, ela deve voltar, talvez fazer uma pausa aqui nessa suporte que a gente tem aqui agora aos 11K3, 11K. Do contrário, ele deve então seguir até aqui perto dos 200, quando a gente deve ter então
uma força compradora um pouco maior e aí sim fazer uma estabilização dessa movimentação. Essa é a nossa expectativa, tá? Vamos dar uma olhada no dólar index. O dólar index ele é muito importante para dar uma ideia do que esperar. E aí nós estamos falando então no gráfico diário, já começou então a semana, os mercados asiáticos ali já abriram, a gente está com uma leve alta e essa leve alta deve ter uma dificuldade de romper aqui esse conjugado triplo, aqui onde é que nós temos o fundo do canal, nós temos a média móvel de 20 e de 50 períodos. Então, seria muito difícil a gente ver o dólar index acima dos 93,80. Então, a gente pode chegar até os 93,7, tá? Então, a gente acha muito difícil ir além disso. Pessoal, essa foi a nossa análise. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência. A gente ainda está fazendo as nossas instalações aqui, ainda não está como a gente quer o setup para mostrar para vocês, mas a gente vai continuar trabalhando. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau.